Para mim, os bandeiristas são piores que os fascistas. Muito piores. É verdade. Até os soldados da SS ficaram chocados com o que os bandeiristas fizeram. Nem mesmo esses soldados da SS cometeram atrocidades como aquelas. Agora o presidente Putin sugeriu o ex-chanceler Gerhard Schröder como possível mediador. E que tal a senhora Merkel? Henrique, Por que será porque os políticos têm a própria economia ao suicídio? isso é uma política deliberada. Infelizmente, o motivo de Pistorius e companhia é uma confrontação militar. Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Wir zeigen Ihnen Positionen. Olá, bem-vindos ao programa Contra a Corrente. Aqui mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Não é quem pega a espada primeiro o causador do mal, e sim quem o força a fazê-lo. Essa é uma citação do político e filósofo italiano Niccolò Maquiavel, lembrada pelo professor Vladislav Belov. O professor Belov é diretor do Instituto de Pesquisa sobre a Alemanha, no Instituto Europeu da Academia de Ciências da Federação Russa. Olá, professor Belov, é um prazer tê-lo conosco. Como o senhor avalia a situação atual das relações entre a Rússia e a Alemanha? Eu diria o contrário, entre a Alemanha e a Rússia, porque as relações são determinadas, antes de tudo, por Berlim. A Rússia defende a restauração das nossas relações, que nós construímos passo a passo ao longo de 19 anos, nos anos 2000. E agora, assim como naquela época, esse processo é duramente criticado, menos por Kohl, mais por Schröder e Merkel. As relações, do ponto de vista político, praticamente não existem. Ainda há serviços técnicos e consulares, mas nada além disso. Politicamente, tudo está congelado. E o atual Poder Executivo, estamos falando das coalizões preto-vermelhas, consegue aprofundar cada vez mais esse distanciamento nas relações. Então os russos dizem que já chegaram até o fundo do rio. Eles acham que estão no ponto mais profundo. Mas aí ouvem batidas vindo do outro lado. E as relações afundam ainda mais. A gente vê isso também na Rússia. Esses discursos vindos do grupo do MERS, e aí entram o Klingbeil, o Vise, o Vadeful, o Pistorius, que agora está visitando Kiev. E o que está escrito no acordo de coalizão, o que o MERS disse no dia 14 de maio de 2025 no Bundestag, e agora o que aparece na nova estratégia das Forças Armadas Alemãs, eu diria com cuidado. Tá lá. A Rússia é um inimigo. A Rússia é um inimigo, no fim das contas, tanto no sentido político quanto no monetário e técnico. No que diz respeito à economia, as relações existem. Há mais de 1.000 empresas com participação de capital alemão. E isso funciona dentro do quadro das sanções. Quero enfatizar isso. Funciona. Ainda há vestígios de relações humanitárias e culturais. Eu também sou vice-presidente da Sociedade Rússia-Alemanha, e nós apoiamos esses contatos também em nível europeu. Realizamos eventos conjuntos, não só online, mas também presenciais. Em Vladivostok, por exemplo, há diálogos com a participação de alemães. Recentemente aconteceu a reunião do grupo de política. O grupo de economia se reuniu no ano passado em Kaliningrado e em Moscou. O próximo encontro deve acontecer em Tashkent. Então, essas relações existem, mas não no campo político. A culpa está do lado de Berlim. Isso é uma política deliberada, e infelizmente, o objetivo de Pistorius e companhia é uma confrontação militar, a gente supõe, passando pelas regiões bálticas e escandinavas, ou seja, os estados bálticos, a Escandinávia e por aí vai. E a situação nesse sentido só piora. O objetivo sempre foi a guerra, e eu digo isso de forma consciente, desse chamado Ocidente coletivo, o Ocidente europeu, a guerra contra a Rússia.
Agora ela está sendo travada por meio da Ucrânia. Não é uma guerra por procuração, é uma guerra de fato. Mas o Ocidente gostaria de ir além, e neste momento quer iniciar uma guerra na parte europeia do nosso continente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que quer retirar as tropas americanas da Alemanha. Ele também não quer estacionar mísseis Tomahawk em território alemão. Agora o ministro Pistorius anunciou que pretende comprar esse tipo de míssil de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos. O que o senhor acha disso? Isso é uma continuação do que eu já disse. O objetivo de Pistorius é sentir que sua estratégia está completa. E ele mencionou 3 etapas: 2029, 2030, quando a Alemanha deveria se tornar capaz de fazer guerra. Não apenas capaz de se defender, como estava escrito no Manifesto da Paz dos Social-Democratas em junho de 2025, mas realmente capaz de fazer guerra. E para isso, claro, ele também precisa de uma estratégia de dissuasão. Se houvesse mísseis Tomahawk na Alemanha, Putin também tremeria e não alcançaria o que Pistorius propõe. E eu enfatizo isso. O que Pistorius propõe, não o que Putin diz. Putin diz: antigos parceiros, por favor, reflitam, usem a razão. A Rússia nunca vai avançar além disso, se o conflito na Ucrânia for resolvido. E já está claro que o conflito ucraniano mostra o que é a guerra moderna, e que sem armas nucleares, é impossível ter uma vitória clara numa guerra convencional. Você disse que o governo federal quer a guerra, porque ele iria querer isso. O Putin sempre afirmou que não pretende atacar a Alemanha. O Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, também reforçou isso. Então, de onde vem essa vontade de guerra? Na política externa, ter um inimigo é o jeito mais fácil de construir certos vetores. Quando se trata da China, ela é ao mesmo tempo parceira, concorrente e adversária. Os americanos são concorrentes e parceiros, ou seja, menos adversários. Já a Rússia é um adversário, um inimigo. E esse é o caminho mais simples para justificar o aumento dos gastos militares, algo que foi decidido no verão do ano passado, no nível da OTAN. Até meados da década de 30, 3,5% do orçamento deve ir para a defesa. Mas eu pergunto, defesa de quê? É para a guerra e para a preparação da guerra. Ainda tem mais 1,5% destinado à infraestrutura. Os alemães sabem muito melhor do que eu o que significam, na prática, a ferrovia moderna, as autoestradas, as pontes e tudo mais na Alemanha. É a interligação do Estado com o capital oligárquico. Leiam Hilferding, de 1916. O capital financeiro? Sim, o capital financeiro. E foi justamente sobre os trabalhos de Hilferding que Lenin construía do imperialismo. E lá está escrito que o Estado e as altas esferas das finanças, as elites do capital, estão cada vez mais entrelaçadas e atuam em conjunto. 3,5% dos atuais 4,4 em preços correntes do produto interno bruto. Se a gente pegar esses percentuais, quanto mais, maior fica. Então, quando falamos de 200 bilhões de euros, claro que também é um valor significativo. É uma parte do bolo. E o próximo nome, que eu ainda não mencionei, é o do diretor-geral da Rheinmetall. Isso não é uma recomendação para investir em ações da Rheinmetall. Mas o Armin Paperger diz: Sr. Putin, por favor, continue a guerra. Sr. Putin, continue apoiando minhas ações. E, por favor, não fabriquem drones nas cozinhas. Esse é o meu ganha-pão. É o que diz Armin Paperger. E aí eu vejo a ligação entre 2 amigos em particular, Paperger e Pistorius. E o Pistorius está em Kiev justamente para discutir isso, que a Rheinmetall e companhia, ou seja, mais de 1.000 empresas desse complexo industrial, recebam esse contrato. A explosão do gasoduto Nord Stream, que o jornalista e investigador americano Seymour Hersh atribui ao próprio país dele, os Estados Unidos e ao governo americano, junto com as sanções contra a Rússia, colocaram a economia alemã em queda.
Estaria se tentando agora, por assim dizer, conter a desindustrialização por meio de mais investimentos em armamentos? Industrialisierung aufzuhalten durch verstärkte Rüstungsinvestitionen? Im Grunde genommen, wenn wir dann September 22 nehmen. No fim das contas, se a gente olhar para setembro de 2022, na verdade a Gazprom parou de fornecer gás por causa dos compressores. E na realidade, os engenheiros alemães reconheceram isso, inclusive os da Siemens, que sem os compressores que deveriam ter sido enviados do Canadá para a Rússia, mas não chegaram, o problema era mesmo técnico. Era um problema técnico. A explosão, eu acredito que também fez parte de um jogo de longo prazo dos americanos, para evitar que a Alemanha voltasse ao acordo entre Biden e Merkel, de julho de 2021. O Biden tinha prometido que o Nord Stream 2 seria colocado em operação. Nord Stream 2 sollte in Betrieb genommen werden. Für jeden Fall, also lassen wir das aussprengen. Mas de qualquer forma, vamos deixar isso explodir também. Só que uma das linhas continua. Essa é, digamos, a número 4. Mas o pessoal diz, não era a número 4, era a terceira, ou sei lá. Tanto faz. É aquela de 1902, ou seja, a partir de agora. A estação, o compressor, fica do lado russo e foi construída por engenheiros russos. Em mais de 2.300 quilômetros, uma única estação consegue bombear tudo isso. A gente também pega metade dos 55 bilhões, ou seja, 27,5 bilhões. Mas ficou bem claro que poderia chegar a mais de 28. E aí entram os americanos, dizendo, peraí, as regras do jogo são outras. E aí eles dizem, pelo amor de Deus, não. Os americanos, que até gostariam de comprar o que sobrou do Nord Stream, ou seja, investir para também fornecer gás russo por ali, os americanos dizem não, isso aí tem que ser com gás de xisto vindo dos Estados Unidos. E os custos devem continuar altos. E isso tem tudo a ver com a sua pergunta. A desindustrialização, ou seja, a falta de competitividade por causa dos custos. Não por causa da qualidade, mas por causa dos custos. O Made in Germany sempre significou qualidade junto com custo acessível e também era suficientemente barato. E de barato. Genug preiswert. Das fand ich billig. Also da sollten wir sagen, einfach die Preise waren auch langfristig orientiert. A gente deveria dizer que os preços também eram pensados a longo prazo, eram estáveis e tudo mais. Não eram baixos, mas eram bem previsíveis. E os americanos dizem, nós é que temos um local competitivo. Os russos não gostam muito dessa palavra, mas eu tento usar esse termo mesmo assim. Aí o Trump vem e diz América para sempre. E agora, ele quer aumentar as tarifas para a indústria automotiva, de 15% para 25%. Isso significa mais alguns bilhões de prejuízo para o setor automotivo alemão. E o que o Trump diz sobre isso? Nada, pessoal. Eu estou falando do fato de que investimos 100 bilhões nos locais de produção nos Estados Unidos. Amerikanischen Standorten investiert haben, you have to go to America. Also Washington stärkt den Então, Washington fortalece a economia dos Estados Unidos, vendendo para a Alemanha gás de fracking superfaturado, impede que a gente tenha acesso ao gás russo mais barato e, com isso, consegue eliminar a economia alemã como concorrente. E isso é claramente uma ação contra os interesses da Alemanha, executada por intermediários dentro do próprio governo federal, não é? Ja, Erfüllungsgehilfen in der Bundesregierung, oder? Stimmt. Und Industriestrompreis, was noch in Olaf Scholz Zeiten ausgedacht worden ist, das ist Essa é exatamente a resposta certa, pessoal. Warum? Por que será porque os políticos têm a própria economia ao suicídio? Ich werde anders sagen, wir sollten auch die Deutschen Eu diria de outro jeito. A gente devia deixar que os alemães escolham os partidos cujos representantes fazem isso. Quer dizer, o Merz não é eleito pelo povo. O presidente também não. A popularidade do Merz é muito baixa, ao contrário do Pistorius. E isso já é uma resposta. Porque nós alemães somos um povo que precisa de ordem, a cultura prussiana ficou. Então uma força armada forte, uma Bundeswehr forte, não no sentido de fazer guerra, mas no sentido de manter a ordem. E vários ministros da defesa, inclusive mulheres, não conseguiram isso até agora. Por isso é que isso é tão incrivelmente popular. haben das nicht geschafft. Pistorius macht das, deshalb ist er so unwahrscheinlich populär, aber wird er dann auch
Mas aí, de novo, caiu para menos de 50% por causa dessa obrigação absurda. 3 meses. Não vou entrar em detalhes, todo mundo entende o que quero dizer. Pois é, essa é a política em que o Merz tem 13, 15% de popularidade e o governo está com a aceitação lá embaixo, abaixo da linha da cintura. A força da Alemanha, da economia alemã, ainda está aí. E eu quero dizer, inclusive, que já existe até uma conversa entre o setor empresarial e o Merz para julho de 2025, com o lema Feito para a Alemanha. Seria um diálogo sobre o futuro do país. Mas quem está falando disso agora? Na feira de Hannover, algumas empresas comentaram o assunto. Cadê a iniciativa? Cadê o outono das reformas prometido pelo Merz? Ele mesmo disse uma vez que isso viria no próximo outono. O governo federal está servindo aos interesses de uma potência estrangeira, ou seja, de Washington. Praticamente sim. Então foi o Merz quem convenceu a von der Leyen, no fim de julho de 2025, a fazer esse acordo com o Trump, que acabou sendo assinado no fim de agosto e que até agora o Parlamento Europeu não detalhou. Que acordo é esse? As tarifas. A ideia era que as tarifas não ficassem no mesmo nível e que viriam também 15% para a indústria automobilística e assim por diante. Nesse acordo, a Europa, ou melhor, a União Europeia, se comprometeu a investir 100 bilhões na economia americana, ou seja, lá no território deles, a comprar material bélico, a comprar chips. Esse era o tipo de negócio. Mas quem está por trás disso é o Merz. E vale lembrar o que o Merz fez em junho, lá nos Estados Unidos. A gente vai saber mais sobre isso depois. Das wissen wir dann auch später. Im März ich spreche nicht von BlackRock. Em março, e não estou falando da BlackRock, eu até tenho respeito por todos os políticos, inclusive pelo Merz. Fazer política é realmente um trabalho muito difícil, e eu vejo o esforço do Merz para se tornar chanceler. Mas teve uma foto muito bonita, em que o Merz aparece como uma criança sentada à mesa, e sem grandes desafios, ninguém se torna um grande chanceler. E o Merz até agora ainda não cresceu a ponto de ser um chanceler. Esse é o problema. A gente pode dizer que há também uma certa dependência dos americanos e tudo mais, mas no fim das contas é uma competição entre diferentes lugares. A Alemanha é um desses lugares, e hoje está em crise. Não estou falando do PIB, não é por causa de 0,5% a mais ou a menos neste ano. Não é uma recessão. Mas, como local de desenvolvimento e de produção, o país está sim em crise. Não existe um diálogo de verdade, ou pelo menos um diálogo que leve a resultados concretos entre o governo e os grupos de interesse, empresas, ciência e educação. Também tem o nível estadual, o do Estado, onde agora até aquele apoio de 1.000 marcos ou 1.000 euros, que antes seriam 2.000 marcos, 1.000 euros, foi interrompido. Ou seja, os interesses não estão sendo levados em conta. Por isso o país está em crise, mas os Estados Unidos não estão. E ainda tem a China. Existem outros lugares com os quais a Alemanha e a União Europeia competem. A arte da política não é colocar algo no papel, e sim fazer acontecer. E esse é o problema da Alemanha. Faltam políticos e funcionários públicos realmente eficientes que cumpram as decisões que tomam. Onde a gente vê conflitos agora é entre os ministérios, não os ricos, mas os ministérios, como o de Economia, o de Finanças e também o Klingbeil. Só o Ministério Federal tem conseguido resultados dentro do conceito de desenvolvimento regional a partir de abril de 2024, quando as empresas também foram convidadas a colocar tudo em ordem. A economia militar está funcionando bem. Os obstáculos entre os pedidos e a produção foram eliminados. Então, há sim alguns avanços, mas não na área civil. A gente também fala que o país precisa ter soberania tecnológica, soberania digital, segurança cibernética e tudo mais. E no momento, a Alemanha enfrenta dificuldades em todos esses aspectos. A causa é uma submissão antecipada aos interesses americanos, ou Washington está obrigando a parceira júnior, a Alemanha, a se prejudicar.
Então, na verdade, eu já posso dizer agora, muito obrigado pelas suas perguntas, porque o social news me interessa justamente por isso. Vocês fazem o interlocutor parar para pensar. Não nas páginas do pensamento, mas no ato de pensar mesmo, como ideia. Eu acho que o Merz é um dos poucos alemães que ainda apostam de verdade na parceria transatlântica. Mas não importa o que o Trump diga, o Merz sempre o defende. Ele até pode voltar a ser duro, mas faz isso com muito cuidado. E mesmo quando o Trump leva um golpe, o Merz diz, tudo bem, eu continuo com ele. Ich mache das mit ihm weiter. Deutschland wird bestraft mit 25%, nicht die EU, sondern Deutschland. A Alemanha está sendo punida com 25%. Não é a União Europeia, é a Alemanha que está sendo punida com 25%. Então, o Trump está punindo a Alemanha também com outras medidas. Ele se diverte com isso, porque em Washington todo mundo mostrou para o Merz, para o chanceler, quem é que manda na casa. Só o Trump falou, e ali, na presença do chanceler, ele fez uma piada. Por que a gente ainda não puniu eles? Falando das sanções econômicas. A gente devia continuar com isso. Essa é a situação. E é por isso que os alemães deveriam fazer uma pergunta bem direta ao Merz. Senhor Merz, de que lado o senhor está? O senhor disse que o aumento dos gastos com armamentos e a linha de guerra estão sendo orquestrados, organizados e coordenados no nível da OTAN. Dá para dizer, então, que Washington, por meio da OTAN, está transformando a guerra na Ucrânia em um assunto europeu, para que a Europa mantenha a Rússia ocupada no Ocidente, enquanto os Estados Unidos possam se dedicar a outros conflitos? Acho que sim. A europeização é um conceito bem concreto. A gente fala da europeização da OTAN e da otanização da Europa. Quando falamos de Europa, entendemos a União Europeia, mais o restante do continente, o Reino Unido, a Noruega e os outros países que fazem parte da OTAN no lado europeu. Porque nós somos um instituto europeu, não um instituto da União Europeia. A Europa é muito maior do que a União e seus parceiros. Por isso também falamos em otanização da Europa. E aí precisamos ver quantos bilhões da Europa vão para a Ucrânia, mas passam pelos Estados Unidos. E é natural que, se alguma coisa acontecer, a responsabilidade seja da União Europeia, ou seja, das partes europeias da OTAN, e não do Trump. Eles dizem o seguinte: nós fizemos tudo o que podíamos. Vocês se comprometeram a comprar armas de nós. As nossas armas são muito melhores que as de vocês. Mas, até agora, eles praticamente não têm armas. Na verdade, ainda hoje, esperam ter uma arma milagrosa em 2039. Isso significa a supremacia tecnológica da Alemanha. Algo nisso me lembra 1944, 1945, quando a Alemanha também acreditava que teria essa superioridade tecnológica. Não é nada pessoal, é um alvo voltado para os Estados Unidos, sem assumir responsabilidade pelo que acontece com a Ucrânia. E por que o conflito ucraniano continua? Porque o objetivo continua sendo Putin, continua sendo a Rússia. Eles querem enfraquecer a Rússia, e mesmo agora é assim. O Putin estendeu a mão de novo. Ele disse, estou pronto. Ele nunca se recusou a negociar. Então o Putin está aberto a negociações. Mas é importante entender bem o que o Ocidente, inclusive a Alemanha, não gosta de reconhecer. Quais foram as razões e as causas do que aconteceu em 2014, em 21 e 22, na Ucrânia, bem no meio da Europa. Se a gente não entende isso, eu diria até mais, também o que aconteceu em 1991, na União Soviética. Quero lembrar vocês, os alemães, que a República da Crimeia foi restabelecida no dia 12 de fevereiro de 1991, depois de um referendo. Foi pura coincidência. 70 anos depois de 1921, que foi a primeira república, a República da Crimeia, em 1991, houve o retorno à República. A partir dessa data, depois da decisão do Parlamento Soviético, a Crimeia saiu da Ucrânia.
E quando Zelensky diz que devemos voltar às fronteiras de 91, ele também deveria saber que a partir de 2 de fevereiro, a República da Crimeia já não fazia parte da Ucrânia. Yeltsin devolveu isso, mas o parlamento russo, o parlamento da Rússia, nunca aceitou nem reconheceu as decisões de Yeltsin. E em 1993 foi dissolvido à força. Para os alemães, é quase impossível imaginar algo assim, atacar o prédio do parlamento com tanques. Mas foi isso que Yeltsin fez. E essa também foi a resposta de Putin naquela situação, quando em 1994 a República da Crimeia desapareceu. Ela voltou a ser parte da Ucrânia. Putin tentou resolver isso de forma pacífica, civil. Eu vi há pouco tempo na televisão russa as paradas conjuntas das tropas ucranianas e russas em Kiev mesmo, juntas, lado a lado. Havia essa esperança de que seguiríamos o mesmo caminho, russos e ucranianos juntos. Mas em fevereiro de 2014 veio um sinal muito claro do Ocidente. Não, Sr. Putin. O senhor se refere na Praça Maidan? Absolutamente. Quer dizer, a senhora Merkel, em novembro de 2014, em Vilnius, ofereceu-se para atuar como mediadora para aproximar Kiev, Moscou e Bruxelas por meio de Berlim. Tudo isso faz parte da longa história que levou à guerra. E sobre isso você diz, Merkel já tinha percebido os riscos em novembro de 2013. Ela entendeu para onde tudo isso estava indo. Mas, naquela época, ele recebeu um sinal bem claro. Não, nós vamos fazer isso. A decisão foi tomada em 2013. E o sinal veio de Washington. E eu deveria dizer Londres. Lá também há anglo-saxões, que sempre trabalharam juntos. E Londres representa os interesses dos americanos na Europa. E aí a gente também precisa lembrar, Johnson, em abril de 2022, quando houve o acordo entre Moscou e Kiev. O então primeiro-ministro Boris Johnson vai a Kiev e pressiona, dá para dizer assim, Zelensky, a não assinar um acordo que já estava praticamente pronto para ser assinado. Claro que sim, mas eu não consigo imaginar o que ele disse. Gente, vocês não entenderam o que a gente começou. Nós estamos travando a guerra contra a Rússia, e não a Rússia contra nós. Fomos nós que envolvemos a Rússia nesse conflito. E a partir de agora, a partir de abril, a Rússia vai receber exatamente o que a gente tem como objetivo. Mudança de regime e tudo mais. E o Putin disse no dia 9 de maio que isso foi um enorme problema para eles. Foi extremamente difícil assumir as tarefas e depois dar uma resposta. E foi isso mesmo. Eu diria assim, o Ocidente estava quase alcançando um sucesso, ou poderia, no modo condicional, poderia estar perto de um sucesso. E na verdade, o Ocidente, como dizia Karl Marx, lá em meados do século XIX, pelo lucro, o capital faz qualquer coisa. Nada de novo no fronte ocidental. E agora Vladimir Putin diz ao Ocidente, sim, nós estamos prontos. E aí vemos as razões, as causas, e mesmo assim chegamos a um acordo. Mas esse pano de fundo histórico não dá para ignorar. A gente precisa conhecer a história. E eu diria, a partir de 1991, sem dúvida, a partir de 1991, são 35 anos de catástrofe. O Ocidente sempre achou que, quando Putin chamou o colapso da União Soviética de uma catástrofe, ele estava exagerando. Mas foram 25 milhões de russos que, naquele momento, deixaram de estar na Rússia. É aí que a gente precisa ver as causas dessa catástrofe. Muitos colegas alemães me diziam naquela época, Sr. Berloff, do que o senhor está falando? Isso é história antiga, não tem mais importância para nós. Não importa quem preparou isso. Não faz diferença dizer, essas são as razões de todas as bombas com temporizador colocadas no corpo do espaço pós-soviético. E pouquíssima gente sabe, bem resumido, o Tajiquistão. Lá houve uma guerra civil, com cerca de 200 mil mortes. E muitos alemães russos vieram de lá. Então muita gente pode conversar com esses alemães russos e ouvir o que aconteceu. A Guerra de Karabakh, a Transnistria, a Gagaúzia, a Abkhazia,
a Adjária. Todos esses são conflitos que surgiram dos problemas não resolvidos do espaço soviético. Mas o Ocidente me diz isso não importa, vamos deixar para lá. É melhor falarmos agora de Zelensky. E o Ocidente diz certo. Essa amnésia histórica do Ocidente, esse esquecimento da história, inclui toda essa longa pré-história da guerra que você mencionou. O fato de que nenhum dos problemas surgidos com o colapso da União Soviética foi realmente resolvido. Mas a guerra, só mais uma observação. Muita gente já esqueceu porque Gaddafi foi colocado fora da lei, porque ele usou armas pesadas contra o próprio povo. Foi exatamente isso que Poroshenko fez no dia 2 de junho de 2014. Essa chamada operação antiterrorista, com aviões e munição pesada, Zelensky continuou com ela. Que se opuseram à operação antiterrorismo era dirigida contra a população do Donbass. Sim, mas aquilo não foi uma ação policial. Foram situações em que milhares de pessoas foram mortas, com aviões e tudo mais. O caso da Líbia, o caso Gaddafi. Na verdade, Poroshenko e Zelensky deveriam estar no banco dos réus. Onde isso aconteça, tanto faz. Mas a partir de 2014, os dois são criminosos. As assinaturas deles estão lá, pelo menos a do Poroshenko. Na época eu só encontrei a versão em ucraniano, mas está tudo registrado. Os documentos existem, e foi por isso que o Donbass quis autonomia. Na verdade, Putin e a Rússia sempre apoiaram essa autonomia dentro do campo constitucional da Ucrânia. Religião, língua russa, disso eu nem me lembro direito. Mas, como eu disse, mesmo depois de 2014, Putin propôs um caminho pacífico. Só que o Ocidente disse não. Depois da mudança de regime apoiada pelo Ocidente na Praça Maidan, em fevereiro de 2014, a população do Donbass se levantou contra o novo governo e acabou sendo atacada com armas pesadas pelo exército ucraniano e por milícias de extrema-direita. O que aconteceu depois disso? Ninguém sabe como isso vai continuar depois. Existem vários modelos possíveis de transição. Fala-se até em 2 países, como as 2 Coreias, e por aí vai. O principal a Constituição russa é a Constituição russa. A Crimeia sempre foi independente, desde 1991. Por isso os ucranianos deveriam parar de falar sobre isso. Agora se fala nas regiões de Donbass, e essas deveriam continuar dentro do espaço constitucional da Rússia. Eu imagino que isso vai ser um modelo de transição e pode durar décadas. O mais importante é que existam garantias. Deveriam existir garantias. Fala-se de uma arquitetura europeia que funcione sem a Rússia, mas isso não existe, e ele deveria aceitar isso. O mais importante é que não haja tiros. Mas com o que a gente chama de regime de Kiev, ou seja, com Zelensky, sob Zelensky, isso não vai acontecer. Esse regime, que se formou ao longo de mais de 10 anos com essas ideias e ideologias de bandeira, na minha visão, infelizmente hoje não é acessível nem disposto a negociar. Mas isso não muda as condições que Putin mencionou. Pelo menos o diálogo deveria começar, e a Alemanha não está disposta a isso. As propostas que Genscher sempre fazia, conversas fora dos radares políticos ou da mídia, esse era o método do então ministro das Relações Exteriores. E a Alemanha recusou claramente essa abordagem. E esse é o problema. A Alemanha diz, por um lado, que deveríamos, quer dizer, Putin não quer, mas nós queremos. Isso é uma mentira. Berlim, como eu já disse antes, não só não está pronta, como também não tem vontade de começar conversas com Moscou. Nem mesmo com os chamados Sherpas, ou seja, aqueles que negociam discretamente, fora dos holofotes. E eu sei que até agora isso não está acontecendo. Berlim deveria mudar essa postura. Caso contrário, eu digo isso claramente, se nada mudar, isso já é criminoso. Criminoso para os alemães, para os europeus, para todos.
porque o conflito na Ucrânia, neste momento, é um dos que ist zurzeit eine von denen, die Sicherheit in der Welt insgesamt. Por que, professor Below, Berlim está escalando o conflito na Ucrânia? Isso tem motivos econômicos? Hat das wirtschaftliche Gründe? Weniger, weil es auch dann Wirtschaft sagt, nicht nur die menos, porque mesmo assim é algo econômico. Não só a economia, também o Kretschmer, o primeiro-ministro da Saxônia. Não há motivos para não ter relações econômicas com a Rússia. Todas essas conversas de que tudo seria usado para a guerra estão erradas. A gente deveria voltar a 2021, quando Washington e Londres decidiram que o regime na Rússia precisava ser trocado. E o MERS, junto com o Klingbeil e outros, confirmaram isso. Está escrito no acordo de coalizão. E depois, se a gente olhar até a última estratégia do Pistorius, de 22 de abril, o inimigo deveria ser eliminado. E o inimigo é o Putin. Sollte vernichtet werden, der Feind ist Putin. Russland sollte dann auch in einzelne Teile zerlegt werden. A Rússia também deveria ser dividida em várias partes. É isso que eles dizem quando falam com o exterior. É um projeto que envolve cidadãos russos de diferentes regiões, baseado em princípios nacionais. Eles afirmam que cada região deveria ser independente, e por aí vai. No fim das contas, é mais um projeto anti-Rússia. A Rússia incomoda. A Rússia, com seus valores, valores cristãos, valores conservadores, serve de exemplo, de referência. É um espaço que tem sua própria força, que é atraente. Não é à toa que eu já mencionei a Merkel várias vezes hoje. Ela mesma disse que, graças à Rússia, a cultura e a mentalidade europeias chegam até Vladivostok. Na verdade, a gente ainda poderia acrescentar mais 2.000 quilômetros a isso. Eigentlich sollte noch 2.000 Kilometer hinzufügen. Petropavlovsk-Kamchatsk, das sind noch zwei Zeitzonen. Petropavlovsk-Kamchatsky. Isso ainda são mais duas zonas. Quando a gente fala de Vladivostok, eu digo, peraí, não esqueçam de considerar também Petropavlovsk-Kamchatsky, onde o fuso horário já mudou. E os alemães precisam entender que a Rússia é imensa, 17,2 arredondando, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Mas 75% ficam na parte europeia e o resto está lá embaixo, no interior. No sul, no norte, há pouquíssimos assentamentos. Mesmo cidades grandes como Novosibirsk, Ekaterimburgo e outras, se você olhar no mapa, estão todas no sul. E aí os alemães dizem, Vladislav, um país tão enorme assim, que perigo. Mas por quê? Eles simplesmente não entendem. Gefährlich, wieso? Die verstehen den nicht. Aber die verstehen, dass wenn der Krieg. Mas eles entendem que quando a guerra acabar, a Rússia vai voltar a ser um concorrente político, não econômico, porque economicamente é um parceiro, um concorrente de pessoas como MERS e Klingbeil. E eu pensei, talvez isso seja só propaganda, e tentei explicar por que eles se comportam assim. Mas quanto mais o tempo passa, mais eu vejo. É realmente ódio, é realmente uma recusa em aceitar, é realmente a convicção de que a Rússia é um inimigo. Mas, se a gente olhar mais de perto, o inimigo é o Putin. O inimigo não sou eu, nem a minha família. O inimigo é de fato o Kremlin. O senhor vê entre os políticos do Ocidente uma atitude do tipo: agora queremos finalmente nos vingar da derrota em Stalingrado? Menos. Então, não é bem assim. Isso tem menos a ver com história. Quero dizer, com a história de Stalin. Talvez seja mais essa postura anti-russa, não de todos, claro. Se a gente tivesse feito pesquisas, com perguntas bem formuladas, corretamente formuladas, correto, não certo, porque certo e correto são coisas diferentes, eu diria que o ódio não é algo inerente aos europeus. Cada povo europeu é diferente. Claro, existem passaportes europeus, mas é evidente que gregos, noruegueses e outros são diferentes. Existem também as teorias das empresas e de outras culturas. São culturas distintas, naturalmente. E entre essas culturas, a atitude em relação à cultura russa também varia. E não vamos esquecer, a Rússia tem mais ou menos 200 culturas, nações, nacionalidades ou povos, chame como quiser, cada um com sua língua, sua escrita e tudo mais. A Rússia é uma... Bom, não gosto muito dessa palavra, mas a cultura russa é uma cultura de referência, e não por acaso.
Putin costuma dizer, não importa quem eu seja, ucraniano, judeu, alemão, eu sou russo. Isso faz parte da mentalidade russa. Nós não somos uma federação de Rus, somos uma federação russa, uma federação das regiões da Rússia. E é justamente aí que está a força do país. Minha mãe era do leste da Ucrânia. Minha sogra, infelizmente as duas já faleceram, minha sogra, que era do oeste da Ucrânia, é quem educa nossos filhos. Os pais são russos, também de regiões da Rússia. A gente até ri disso, eu e minha esposa. Claro, é uma tragédia. Os parentes estão dos dois lados da Ucrânia. No leste, na linha de frente, sofrendo com a guerra, e também no oeste. A família está dos dois lados. É terrível, é realmente terrível. E a ideologia da Ucrânia Ocidental é terrível. Somos odiados. Na Rússia, até agora, ainda se faz uma distinção clara entre Zelensky e o grupo dele, e o povo ucraniano. Já na Ucrânia, na maioria das vezes, o russo é visto como inimigo, como dizem as avós, ou como se dizia na Segunda Guerra, mate o russo, assim como antes se dizia mate o alemão. É horrível. O russo é tratado como inimigo, e transformar um povo inteiro em inimigo é um crime. E o Ocidente finge que isso não existe. E o Ocidente esconde muito mais. Por exemplo, também a história de sofrimento de tantas pessoas em território ucraniano depois de 1945, que a sua família viveu. Minha família vem de Vladimir Volinsky. Volyn é a região de Volínia, aquela parte da Rússia que historicamente ficou indo e voltando entre a Polônia e a Rússia. Em 1931, Volínia voltou para a União Soviética. E as histórias que meus parentes contaram sobre o que aconteceu com a família da minha esposa, é melhor nem mencionar. Horrível. Preciso até respirar fundo agora. Histórias terríveis sobre o que os bandeiristas fizeram. Até o meu sogro passou por alguns ataques no pós-guerra. Dezenas, milhares de cidadãos soviéticos até 1955, durante 10 anos, foram mortos por fascistas ucranianos. Fascistas. Eu digo bandeiristas. Para mim, eles são piores que fascistas. Ainda piores. E é verdade, até os soldados da SS ficaram chocados com o que os bandeiristas fizeram. Nem mesmo aqueles soldados da SS cometeram atrocidades desse tipo. Mas como eu disse, o Ocidente, e não foi à toa que falei sobre os bastidores, sabe que Khrushchev visitou todos os seguidores de Bandeira quando esteve com Adenauer. Naquela mesma época, não foram só 10 mil alemães que voltaram para a Alemanha. Ao mesmo tempo, Khrushchev libertou todos os seguidores de Bandeira. E os historiadores e especialistas mostram que, desde então, eles sempre estiveram na Ucrânia, dentro da democracia partidária, e se prepararam para os tempos que começaram depois de 1990. Ou seja, existe uma continuidade. Isso está correto. Isso tem fazia parte do regulamento do Reino Unido, vinda do Ocidente. Von den 30er Jahren über die Sowjetunion hinweg bis heute. Richtig, ist korrekt. Und auch das war der Befehl oder Ukas-Verordnung vom Westen. Stopp. Parar com a resistência e, aos poucos, se infiltrar em todas as estruturas de poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Houve uma guerra civil na Ucrânia, apoiada pelo Ocidente, com o apoio dos serviços secretos ocidentais. Isso aconteceu de 1948 até meados dos anos 50. E depois veio a ordem. É melhor entrar nas instituições. Não é que eu preferisse, foi o certo. E pronto, acabou. Khrushchev os libertou. Não fazia mais sentido. Então deveríamos ter feito de outro jeito. E os seguidores de Bandeira, digamos assim, acabaram entrando nas estruturas, até aquelas células disfarçadas, onde esperavam a hora de chegar ao poder. E depois, nos anos 90, vimos como eles foram se infiltrando, pouco a pouco, em todas as instituições. O mais perigoso foi na área da educação. A língua ucraniana nunca foi proibida na Ucrânia. Nunca esteve sob proibição.
Minha esposa fala ucraniano perfeitamente, e o irmão dela também. Os dois estudaram na Ucrânia, onde meu sogro serviu no exército, em escolas russas, e lá aprenderam e estudaram ucraniano. Eu gosto muito da língua ucraniana, das canções, do humor e tudo mais. Somos um só povo. Nesse ponto, Putin tem razão. Wir sind ein Volk. Da hat Putin recht. Wir sind ein Volk. Somos um só povo. E por outro lado, eles apresentam as coisas assim. Não existe apenas uma continuidade do fascismo ucraniano, mas também uma continuidade da cumplicidade do Ocidente com esse fascismo ucraniano. É isso mesmo. Stimmt. Und da frage ich immer, wie kann man das E akzeptieren? eu sempre pergunto, como é que alguém pode aceitar o que está acontecendo agora nas ruas da Ucrânia? Lá aparecem os fascistas, quer dizer, os seguidores de Bandera, que são ainda piores que fascistas, com os mesmos slogans, com os mesmos objetivos. E o Ocidente diz, essa é a Ucrânia livre. Das ist freie Ukraine. Detém Bauer das Jorcentens. Die Kinder zu töten, wenn es zu werten gibt. Então, matar crianças, se isso faz parte dos valores, se isso é algo que se aceita junto com todas essas torturas que eles fizeram, com gente do Azov com suásticas, eu duvido muito, sinceramente, que isso tenha a ver com valores ou com algum tipo de valor agregado dos fascistas. Mas é isso que eles transformam em um valor. E é triste ver que isso é aceito, enquanto os crimes são encobertos. E tudo se inverte, tudo vira parte da propaganda. Os crimes são cometidos pelo lado ucraniano. Mas, ao mesmo tempo, se faz o mesmo espelhado. Foram as pessoas deles que fizeram isso. Espelhado, tanto faz. E se aceita que a propaganda na Ucrânia, a propaganda antirrussa, está montada de forma perfeita. Antirussische Propaganda ist perfekt aufgebaut. Mit allen Provokationen, mit Bucha, etc. Com todas as provocações, com bucha e tudo mais, e os especialistas dizem, sim, é esse o nível, é esse o padrão. Claro, também fica evidente quem são os educadores, quem são os treinadores e assim por diante. Mas enfim. E aí eu repito, o povo ucraniano é um povo talentoso, como qualquer outro povo. Eu não me corrigi à toa, nós somos um povo. Eu citei os alemães de propósito. Não existe os alemães como um grupo único. Existem os suábios, os bávaros e por aí vai. A Alemanha surgiu a partir de 130 povos germânicos, com Bismarck. E tem uma coisa que eu gosto. 1875 foi um bom ano, porque Konrad Adenauer nasceu. Acho que foi em 1875. Foi um ano muito bom, como o próprio Konrad Adenauer disse sim. Das war ein sehr gutes Jahr, hat Konrad Adenauer gesagt, ja. O senhor mencionou há pouco que Bucha foi uma provocação. Como o senhor comprova isso? Nur ein Beispiel. Es gibt da sehr viele. Só um exemplo. Existem muitos outros. Eu não vi corpos com fitas azuis. Curiosamente, todos tinham fitas brancas, porque esse sempre foi o sinal de que a pessoa estava do lado das tropas russas. As fitas azuis eram usadas por quem apoiava a Ucrânia. Para os russos isso era tranquilo, sem problema. Então quais fitas? Mas curiosamente o que eu vejo ou vi foram pessoas que eram simpatizantes da Rússia. Se os russos estão matando russos, eu não vou comentar isso. Da werde ich nicht kommentieren. Por que o Putin retirou as tropas russas em março de 2022? Hat verstanden, dass es eine Provokation war. Hat verstanden, Ele entendeu que aquilo foi uma provocação. Ele entendeu qual era o objetivo. Ter a guerra, conduzir a guerra. E com tantas perdas, ele acabou recuando as tropas. E não podemos esquecer que as tropas russas poderiam ter ocupado Kiev sem grandes dificuldades. Naquela época, elas estavam posicionadas bem diante de Kiev. E foram justamente aqueles que organizaram tudo do lado ocidental. A organização foi muito bem feita. Contra a Rússia e no momento certo. Eu acredito que Mers, quer dizer, na verdade, Vladimir Putin e o pessoal do Estado-Maior, perceberam bem rápido que aquilo era uma armadilha. E depois também tomaram medidas construtivas, apesar de todas as provocações e do que os ucranianos fizeram naquela época. Beleidigungen und was auch dann die Ukrainer gemacht haben damals. Und da kommt Bucha. E aí vem Bucha. E junto com Bucha, vem a pergunta, será que os ucranianos estariam dispostos a fazer isso? Bucha não foi feito pelos ucranianos. Quer dizer, claro, eles fizeram isso sob a orientação de certos conselheiros ou acompanhantes, como quer que se chame. Quem eram esses conselheiros?
Eu acho que eram os britânicos. Mais uma vez, os britânicos são, vou dizer com cuidado, uma potência muito bem preparada do ponto de vista técnico e militar. Eles são realmente talentosos nesse tipo de guerra, o que se chama também de guerra nas sombras. E não estou falando só do MI6, não é coisa de James Bond. Mas no fim das contas, os britânicos se orgulham de serem perfeitamente treinados e formados nesse campo. As tropas russas retiraram das áreas ao redor de Kiev, da região de Kharkiv e também porão de Kherson. Que a população. Sobre as novas regiões que receberam passaportes russos e as pessoas que ficaram em casa durante a ofensiva da Ucrânia, falo de Kherson e Zaporígia, essas duas regiões, segundo as informações que eu tenho, quem tinha passaporte russo acabou sendo condenado, digamos assim, obrichny, não tem uma tradução direta. Ou seja, não tiveram chance de ficar lá. Foram mortos, sim. Quantos? Ninguém sabe. E até agora, também no caso da região de Kursk, não existem números oficiais. Isso ainda está sendo investigado e tudo será divulgado oficialmente. Então não é como falar em 20 mil crianças, um número que ninguém consegue confirmar. Os especialistas e tudo que diz respeito às áreas libertadas também estão cuidando disso. Sobre as áreas que ainda estão sob ocupação ucraniana, vai chegar a hora de investigar isso e de restabelecer a situação. E também de levar os responsáveis a um tribunal de verdade. Não esses processos formais de que o Ocidente fala agora, onde os crimes cometidos por Hassol, ou seja lá quem for, acabam ficando. Veja, só os crimes contra os próprios soldados, que são executados. Existem certos princípios. Agora se fala em trocar mais 1000 soldados de cada lado, mas ser feito prisioneiro não é crime. Só que há muitas provas de que quando os soldados ucranianos tentam se render, eles são mortos por drones, pelos próprios companheiros. Pelos próprios companheiros. Qual é a situação atual dessa guerra na Ucrânia, de acordo com as suas informações? Na verdade, o Zelensky está tentando, graças a esse presente, não é um empréstimo, é um presente, de 90 bilhões de euros que a Ucrânia recebeu agora, depois da mudança de governo na Hungria. Então, os salários dos mercenários estão sendo realmente aumentados por Zelensky. Mas há poucas pessoas dispostas a ir para a futura Ucrânia, mesmo por esse tipo de dinheiro. As armas estão lá, o equipamento está lá, mas ele tem problemas com os soldados. Alguém esperaria dizer que a Ucrânia estiver exaurida, os alemães vão para a linha frente. Então vamos encarar isso como uma piada de mau gosto. Mas a resistência dos soldados ucranianos é realmente muito forte. Não dá para dizer que eles não querem lutar. Os motivos são diferentes. Muita gente diz, Ladislau, é por causa das drogas. Os soldados ucranianos são viciados em medicamentos que recebem. E tem também a propaganda, né? Dizem que se renderem, vão ser torturados e mortos mesmo assim. O exército russo continua avançando. Mas as perdas existem dos dois lados, também do lado russo. E não é por acaso. O presidente russo diz que agora deveríamos começar um diálogo. Mas no contexto, os americanos disseram que a guerra ou as ações militares ou a operação precisam continuar. Pois é, como é que se pode dizer que o cessar-fogo só vem quando tudo estiver realmente sobre a mesa? Até lá, nada de repetir o que aconteceu em abril de 2022. O exército russo está tendo sucesso agora. Kiev entende isso muito bem, e a força está do lado russo. Então, eu digo o seguinte, na mesa de sonhos, Zelensky aposta nos bilhões. Ele aposta também na propaganda.
setzt dann auf Propaganda, setzt auf die materielle Unterstützung von. Ele conta com o apoio material do Ocidente e o Zelensky nunca vai assinar um acordo de paz, o que acaba sendo vantajoso para a Rússia, porque isso significaria a morte política dele na Ucrânia. E esse é o problema. Esse é o problema, porque o Zelensky depende dos falcões. E o problema para a Europa é que as tropas, não só as que estão na linha de frente, mas também as que atuam internamente, são tão fortes que representam um risco para a Polônia, para a Hungria e até para Viena. Não estou falando de guerra, mas desses grupos, esses combatentes, que representam uma ameaça para a Europa. Não importa o nome que tenham. Porque eles influenciam a Europa. Existe esse conceito de cotransformação. E até os países vizinhos estão ameaçados por essas forças fascistas. Certo. E eles estão aí, digamos, uns 7, 8 milhões já na Europa. E entre eles, ao suficiente. Suficiente de idiotas. E eu digo isso de propósito. Idiotas. Embora agora eu também possa ser ameaçado por tê-los chamado assim. Gente que estaria disposta a usar essas células em favor do regime ucraniano, com ameaças como as que fizeram contra Orbán. Bruxelas engoliu aquilo quando a família de Orbán foi ameaçada. E eu acredito que esse perigo também existe na Europa, por causa do que a Europa aceita, daquilo que hoje é considerado o melhor exército do mundo, o ucraniano. Isso é uma parte, mas há também outras partes, que estão perfeitamente preparadas para outras operações. E isso é perigoso. Esses são os riscos para a Europa, não só para a Rússia. Agora o presidente Putin sugeriu o ex-chanceler Gerhard Schröder como possível mediador. Isso pode dar algum resultado? Pelo menos isso traz o Schröder de volta aos holofotes. E a gente não deve esquecer disso. Pode ser que os alemães precisem dar uma resposta. A primeira resposta seria, de jeito nenhum, o Schröder. Então deveria ser o Steinmeier, o presidente, que aliás vai deixar o cargo em breve, em fevereiro do ano que vem. Por que o Steinmeier? Porque no fundo ele tem uma ligação com a Rússia. Eu acompanhei como ele foi mudando sua postura desde os tempos em que era ministro das Relações Exteriores no governo Schröder. E também depois, nos anos da Merkel. Ele deixou de ser pró-Rússia e acabou se tornando anti-Rússia. Desde 2014, ele é claramente um político anti-Rússia, um presidente anti-Rússia, com uma política muito ativa, pró-Ucrânia e contra a Rússia. Sinto muito, mas eu o conheci de um jeito bem diferente. Mas um presidente assim, com uma postura anti-russa, talvez nem sirva como mediador, certo? E que tal a senhora Merkel? Ela é vista como uma política pró-Rússia, mesmo tendo adotado uma posição neutra. E olha, um elogio à senhora Merkel. Ela sempre disse que Putin deve fazer parte do diálogo. Não seria ruim se alguém, talvez a própria Angela Merkel, fizesse uma proposta nesse sentido. Eu apoiaria uma proposta assim. As pessoas sempre zombaram de mim por causa disso. Me chamavam de entendedor do Putin. E uma vez, acho que faz uns 10 ou até 11 anos, bem no começo do conflito na Ucrânia, eu me chamei de entendedor da Merkel. Claro, também existem os entendedores da Merkel na Alemanha. Mas eu usei esse termo de propósito, para mostrar que deveríamos comparar os entendedores do Putin e os entendedores da Merkel. Eu sou alguém que entende os motivos dela, entende por que ela age assim. Ser um entendedor da Merkel não quer dizer ser um seguidor da Merkel, mas é disso que precisamos, de pessoas que sejam especialistas. Die Person verstehen, die an der Macht ist und zu Entscheidungsträger gehört. O senhor disse há pouco que o governo federal quer uma guerra contra a Rússia. O que o senhor diria aos políticos e às políticas aqui na Alemanha que querem essa guerra contra a Rússia? Die den Krieg gegen Russland in Deutschland wollen. Da sollten Sie sich besinnen. Você deveria refletir sobre isso. Claro que existem especialistas como Mazala, que também dizem certas coisas. O problema é que, na minha visão, e quero deixar isso bem claro, há poucos especialistas, e deveria haver mais,
dentro das estruturas responsáveis que eu tenho no governo. E não, eu não vou citar nomes por nenhum motivo. Digamos que isso inclui também as diferentes fundações. E é ali que deveriam estar os especialistas realmente objetivos. Mas eles não existem, porque ser objetivo... Bom, basta tentar ser objetivo para logo chamarem essas pessoas de compreensivas com Putin. Ou pior ainda, de traidores. E alguns acabam sendo rotulados assim. Então, meus cumprimentos a eles e também aos outros colegas alemães que participam do diálogo de São Petersburgo, que têm a coragem de vir à Rússia e conversar conosco. Isso é coragem civil. E meus cumprimentos para você e para todos os outros que também fazem isso, porque não tem outro jeito. E graças a Deus, uma parte essencial de um país forte é a sociedade civil. Um lugar é realmente forte quando a sociedade civil tem coragem de nadar contra a corrente. Eu até me lembro de uma foto bonita de uns 10 anos atrás num jornal. Um peixe forte nadando contra a corrente. Era uma imagem que mostrava também os peixes menores ao redor. E eu diria o seguinte, um bom especialista, um peixe forte, também precisa saber nadar contra a corrente de vez em quando. Sollte verstehen, gegen Strom ab und zu kommen. O professor Władysław Bellow, que é o chefe do Departamento de Estudos Alemães no Instituto Europeu da Academia de Ciências da Federação Russa, diz que o governo alemão quer a guerra. E para evitar que isso aconteça, a ex-chanceler Angela Merkel deve atuar como mediadora. Muito obrigado por isso. Aqui no programa Contra a Corrente, mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda tenta esconder.